programa livre para todos os públicos. Conexão Empresarial está entrando na sua casa agora pela Doc TV. Prazer de mais um programa estar aqui junto com vocês. Hoje nós trouxemos uma pessoa aqui para entrevistarmos, uma grande alegria, que ele vai lembrar todo pai, toda mãe, uma musiquinha que o seu filho canta. Você já viu que o nosso diretor, Luciano, sempre ele está permitindo a gente fazer isso, eu quero agradecê-lo, emagreceu bem. Que é aquele motorista, olha o poste. Nós trouxemos o Paulo Celeste Júnior, da Autoescola Vitória. Seja bem-vindo ao Conexão Empresarial. É um prazer, Fuli, estar aqui pela primeira vez, que seja mais de uma vez, quando vocês aqui da DOC não precisar. É um prazer falar para o telespectador aquilo que precisa ser falado sobre a autoescola. Eu te agradeço muito, Paulo, por você ter vindo aqui. Eu sei que o seu tempo é árduo, o Luciano tentou umas 15 vezes trazê-lo e foi difícil. Queria que você contasse um pouquinho a sua história. As pessoas às vezes veem o sucesso do empresário e querem saber assim, como é que ele se tornou empresário? Como é o Paulo Celeste Júnior, né, filho do Paulo Celeste? Como é que foi essa vida dele? Você sempre teve essa empresa, teve outras? Como é que você começou? Na verdade eu vim de família pobre. Minha família nunca foi uma família que possuísse dotes, possuísse bens. Meu pai, funcionário aposentado do DNR, o extinto hoje DINIT. Minha mãe, professora estadual. E eu sempre trabalhei arduamente, eu nunca tive uma vida fácil. Eu comecei trabalhando com 11 anos em farmácia. Trabalhei por um bom período em farmácia. Extinta farmácia Santo Antônio, do falecido Célio. E aqui eu devo muito. Eu acho legal quando a gente valoriza quem ajudou. Sim, eu acho que gratidão é uma coisa que não tem preço. Eu tenho uma grande admiração pelo comandante Fausto, da Guarda Mirim, porque foi ali que eu iniciei. Foi ali que, quando meu pai e minha mãe me levou para a Guarda Mirim, isso em 80, eu passei a ser uma pessoa melhor, porque a Guarda Mirim ensina, tá? Então, a partir da Guarda Mirim, as portas foram se abrindo para mim. Nunca tive nada. Essa é a primeira empresa que eu tenho. Eu comecei com 11 anos trabalhando na farmácia, como eu te falei. E depois eu trabalhei na Pneucar, trabalhei na Rio Doce, trabalhei quase um ano na Rio Doce. E surgiu a oportunidade, aquela famosa frase, né? Cavalo passou arriado, eu montei com autoescola. Eu comecei como funcionário de autoescola, lutei 3 anos. E em 97... apareceu a oportunidade, e foi justamente na mudança do Código de Trânsito, onde é que favoreceu, porque até então era meio complicado, passou a ser obrigatório em 97. Em 97, meados de julho, que eu estou fazendo 15 anos esse mês de empresa, eu abri a minha empresa. 15 anos de autoescola. O Brasil já é uma vitória, né? Não, porque hoje, estatisticamente falando, a maioria das empresas, antes de 7, 8 anos, já estão findadas, já estão falidas. A qualidade infantil de empresa é altíssima. Exato. Aí, há 15 anos atrás, eu abri com um outro sócio, e a sociedade foi desenrolando, não estava dando muito certo, foi quando eu coloquei meu pai. Então, meu pai entrou na sociedade depois dos 2 anos. Para a gente não fechar a empresa, chamei meu pai comprou a parte do outro sócio. Então, vou fazer uma pergunta aqui, Paulo. Você me disse que ia fechar o seu negócio, a sua empresa. E o seu pai entrou e não deixou fechar. Por que ia fechar, teve que ter a mudança de sócio? Ninguém nasce empresário. A verdade, as oportunidades vão aparecendo e você vai aprendendo a conviver com isso. Então, era a primeira coisa que eu fiz na minha vida sozinho. Montei uma empresa com uma sociedade, com um parceiro. Você tinha quantos anos? Eu estou com 43, montei em 97, eu tinha 24, 25 anos. Certo? Quer dizer, eu trabalhava de empregado, eu não tinha noção do que era ser proprietário de alguma coisa. Então a oportunidade apareceu, montamos. O medo de perder o que eu investi me fez com que eu não comprasse a parte do meu sócio. Eu poderia ter negociado com ele de qualquer maneira. Ele aceitaria, que ele falou comigo depois, olha, se você tivesse me oferecido assim, eu aceitava, que eu não queria mais a sociedade, que eu já estava desgastado com a sociedade. Mas aí meu pai tinha um recurso. E para não fechar,
eu com medo de poder, de conversar, a gente vai se adaptando com o tempo. E a entrada do seu pai ela foi só da Porte Capital ou ele participou também da gestão? A sociedade naquela época consistia como? Eu entrava com um carro e meu sócio com outro. Eu entrava com uma motocicleta e meu sócio com outro. Então naquela época só tinha carro, não tinha moto ainda. Então meu pai entrou na sociedade com o carro e logicamente pagou uma parcela da parte, para ele vender o nome dele para o pai. Então isso foi até melhor para mim, foi até melhor para a nossa família. Foi melhor até para a cidade, porque a gente cresceu muito. E é uma pergunta que eu queria fazer para você, Paulo, que é o seguinte: tem uma diferença para você entre ser empresário e ser empreendedor? Olha, como eu falei com você, ninguém nasce empresário. E eu penso que também ninguém tem o tino para ser empreendedor até ele ter coragem de assumir alguma coisa. Porque quando você passa a ter alguma coisa funcionando para pôr no seu bolso, você começa a pensar naquilo que você tem que fazer, você começa a fazer círculos de amizade, você começa a monitorar as ações para que lá na frente tudo dê certo. Eu considero isso como empreendedorismo, eu considero, porque você tá movimentando toda uma gama de pessoas para que elas lhes sejam, não é que sejam favoráveis, lhes seja útil para você continuar com o seu empreendimento. É o network, né? Exatamente. Na verdade, eu até penso assim, uma opinião, que todo empreendedor pode ser um empresário, mas nem todo empresário é um empreendedor. Com certeza. Você tem empresário, nós estávamos comentando aqui em off, Guria mesmo, que eu não concordo muito, eu não quero deixar para os meus filhos a minha imagem de proprietário de autoescola. Eu quero que eles tenham mais do que isso. Eu não quero fazer da autoescola hoje um segmento para eles, porque eu tive, meu filho vai ter e vai continuar com meu neto lá na frente. Então, nós comentamos sobre isso. Pai rico, você falou. Pai rico, filho nobre. E neto pobre. Neto pobre. E na nossa região, não sei se você tem reparado isso, a nossa sociedade está muito disso. Exatamente. Vai passando de pai para filho e vai acabando. Eu não quero que meu nome acabe, mas também não quero que meu filho fique dependendo da minha empresa hoje. E como é que o filho dele vai sobreviver no futuro, você vai saber no próximo bloco.